Olá pessoal, eu sou a Mariana Quezado Costa Lima, estou aqui junto com a Vitória Maria Barreto de Brito, minha orientanda, que vai apresentar parte dos resultados obtidos na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Cristos, finalizado em dezembro de 2023. A pesquisa a ser apresentada é intitulada A Contribuição do Geoprocessamento para a Análise de Assentamentos Informais, o caso das ex-Canidezinho em Fortaleza, Ceará. Vou agora passar a palavra para a Vitória. Vou dar seguimento aqui à nossa apresentação falando do nosso objetivo geral, que é o de analisar a importância do geoprocessamento e da cartografia para intervenções adaptadas ao tecido urbano informal. Então, na nossa metodologia, a gente começa na nossa revisão de literatura, né, então a gente destaca a contribuição da Maricato, do Vilaça, da Ronick, do Renato Pequeno, Pereira e Silva, Costa Lima e Aldigueri. Em seguida, a gente coleta e sistematiza dados secundários disponibilizados nos portais abertos do município daqui de Fortaleza, e a produção cartográfica ela foi toda feita no QGIS, onde a gente analisa e sobrepõe esses dados acerca do território. E aí aqui a gente vê um pouquinho do nosso local de estudo, né, da Azeis Canidezinho, e por que a escolha desse bairro. Né? A Azeis Canidezinho ela é uma azeis periférica, ela está localizada na região periférica de Fortaleza. A nossa área nobre ela se concentra aqui no meio, ela se concentra perto da praia. E a gente escolheu essa azeis por ela ser uma azeis mais distante das azeis centrais, por não ter uma sistematização de dados, por não existir tão forte assim na produção acadêmica o Canidezinho, a azeis Canidezinho. Então a gente buscou um local em que ainda não tivessem tanta sistematização de dados, justamente para a gente poder colocar o geoprocessamento em cima e conseguir coletar algumas informações. Então, aqui a gente vê da nossa revisão de literatura, né, da cartografia ao longo da história. Né? Então, ela sempre foi muito importante para essas informações espaciais, das atividades humanas, da comunicação e a apresentação desses dados geográficos. Então, ao longo do tempo, a gente tem os avanços tecnológicos, né? A cartografia, essas formas de representação, elas acompanham esses avanços tecnológicos. E aí a gente tem o geoprocessamento, o SIG, o GIS, né, que ele coleta, ele armazena e coloca esses dados em diversos formatos, né, em textos, em gráficos, em tabelas, em mapas. Então, ele pode ser visto como um organizador de dados. Né, ele torna possível a sobreposição de informações, que é muito importante. Né, ele adiciona significados a essas informações, né, o que se torna útil e com um propósito a ser alcançado. E aí, quando a gente fala de cartografia, de geoprocessamento, a gente também lembra das dinâmicas de poder, porque esses avanços tecnológicos que acontecem, eles acontecem para acompanhar também novas situações, ideologias, para garantir a sobrevivência de certas hegemonias na sociedade. E aí a gente também pensa na cartografia por outras perspectivas, né? As práticas ativistas, as produções de mapas alternativos, que representam realidades que por vezes são subalternizadas, né? E destacam essas questões sociais, políticas e ambientais que são negligenciadas. E aí aqui a gente fala dos assentamentos informais, né, que é o nosso objeto de estudo. Né? Então, a formalidade ela tem a ver com essa maneira excludente que os governos eles organizam seus territórios. Né? Então, são ocupações que se consolidam através de processos de autoconstrução, porque é o único meio que essas pessoas têm de garantir uma moradia, uma habitação, ainda que de forma irregular. E aí a gente fala também da informalidade, da invisibilidade, da cartografia, de como essas coisas conversam entre si, elas se encontram em algum momento. Né? Então, a gente tem a formação de um mercado imobiliário restrito, né? São áreas que são referidas sempre como irregulares e ilegais e são ignoradas de mapas e de diretrizes, de planos territoriais, o que reforça ainda mais a sua condição de ilegalidade. Né? Então, a Maricato fala que a cidade informal não é cadastrada. Né? Esses dados, os cadastros, eles são desatualizados, eles são fragmentados. Né? E entra muito o conceito dela, da própria Maricato, das ideias fora do lugar e lugar fora das ideias. E aí aqui a gente tem um pouco do processo de favelização aqui em Fortaleza. Esses dois mapas, eles são do Plano Integrado de Desfavelamento, de 1973, que ele propõe o reassentamento das favelas para novas localizações. Então, nesse primeiro mapa, a gente tem a localização das favelas, naquele momento, que estão aqui em amarelas. Elas estão localizadas numa área central. A gente consegue ver que o tecido urbano ele já está um pouco mais formado. Né? Então, são áreas que têm certa infraestrutura, né? Diferente daqui do restante da cidade, que a gente não vê tanto tecido urbano
E aqui são as novas localizações, esses conjuntos habitacionais que seriam construídos futuramente. Então, além de serem áreas super distantes, né, de onde essas pessoas moravam, inicialmente, são áreas também com pouca infraestrutura. São áreas com pouco investimento também. Então, é a partir desse processo que o crescimento do espaço periférico de Fortaleza se consolida. Então, aqui a gente entra no nosso diagnóstico, né, nas nossas análises. Aqui a gente vê um pouco dos aspectos socioeconômicos, né? A gente vê os bairros com os melhores IDHs, sobrepostos com os assentamentos precários e também com os bairros com os piores IDHs que a gente tem na cidade. A gente vê a renda média sobreposta com os assentamentos precários também, né? São as sobreposições que se tornam possíveis. Aqui a gente vê a legislação urbana e seus aspectos ambientais, tanto na cidade toda, como num zoom, né, na nossa área de estudo maior, que a gente consegue ver edificações que estão dentro de zonas de proteção ambiental, que são zonas que podem vir a ter algum risco de enchente, de alagamento, as questões de saúde pública, né, que é essa parte de infraestrutura, com esses casos que a gente viu, os casos e os óbitos de Covid, também sobrepostos com os assentamentos precários, a rede de saneamento, né, para as áreas onde tem saneamento, para as áreas onde não tem, que para a questão da Covid, assim como esses outros dois mapas que são sobre a dengue, influenciam bastante, né, nas condições de saúde, nessa pandemia e nessas epidemias que a gente tem, normalmente. Que a gente vê esses dados de mobilidade urbana, que a gente consegue ver onde tem incidência maior de acidentes, a gente consegue perceber por que existem esses acidentes. A maioria são em cruzamentos, são em áreas que não tem tantos sinais, não tem tantos semáforos, não tem placas, né, de sinalização, não é bem sinalizado. Tem os raios de abrangência nos pontos de ônibus. Todas essas informações sobrepostas, né? A gente pode tentar conciliar e conversar essas informações em conjunto. Aqui no uso do solo, a gente consegue ver também lotes de edificações que não estão loteadas, né? Que não existe, que a gente, na nossa pesquisa, a gente tirou esse levantamento pelo Google Earth mais atualizado, mas o dado que a gente tem do município, ele não está atualizado, né? Que a gente vê na nossa revisão de literatura, que essa cidade informal, ela não está sendo mapeada. Aqui, parcelamento e uso do solo também, a gente consegue ver um pouco das irregularidades urbanísticas infundiárias presentes nos assentamentos informais, né, e as ferramentas ajudam a gente a identificá-las, né, nesse território. Então, a gente tem aqui a taxa de ocupação, as que estão abaixo de 60%, as que estão acima de 60%, né, que é o valor que está dentro da legislação. A gente tem os tamanhos dos lotes também. Aqui não teve tanta diferença, porque a maioria dos lotes está dentro do padrão de 125 a 200 metros quadrados. E aí a gente tem também os tamanhos das edificações, sem lotes, né? Então, as ferramentas ajudaram a gente a descobrir algumas dessas informações, né? E trazer um pouco dessas informações, coletar, sistematizar esses dados para essa região que não tinha tanta essa sistematização. Então, como consideração final, a gente tem que, nesse processo, o geoprocessamento ele desempenha um papel fundamental na elaboração de mapeamentos, eles utilizam dados que só foram acessíveis por meio do QGIS, né, como a gente viu com esse diagnóstico. A gente ressalta também a importância, principalmente em análises voltadas para a intervenção dos processos participativos, tanto na leitura quanto nas propostas, né, que não foi aqui abordado por fugir um pouco do escopo do trabalho. Os resultados da pesquisa eles destacam ainda a urgência de direcionar a atenção para esses territórios precarizados, né, promovendo a sua urbanização, regularização. Então, a gente consegue identificar caminhos futuros através das EIs, né, da luta existente das EIs que progressivamente buscam pelos seus direitos. Então, conclui-se que essa atenção direcionada a essas áreas ela é crucial para promover transformações eficazes, né, contribuindo para a construção de uma cidade mais inclusiva e justa. E é isso. Muito obrigada. E para finalizar, agradecemos a atenção e disponibilizamos os nossos contatos para feedbacks e trocas de ideias. Obrigada!